Muito bom dia, senhoras e senhores. Quase boa tarde. É com imensa satisfação que os recebemos para mais um evento, uma palestra da 13ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto, uma realização do Instituto Asa Branca, com curadoria do advogado Dr. Antônio Campos. Para os trabalhos de agora, nós vamos contar com 4 pessoas que conhecem muito de Olinda. Isso nas suas mais variadas faces. Eu convido o historiador, arqueólogo, ambientalista e conhecedor profundo de Olinda e de sua história, o Plínio Victor, com o aplauso de vocês. Ele que é natural da Paraíba, mais especificamente da cidade de Pocinhos, então é uma imensa satisfação receber esse pocinhense ilustre. E agora convidamos, talvez quem mora em Olinda e Pernambuco não conhecer ele, talvez não conhece a música afro-olindense. Estamos falando do cantor, compositor Jorge Ribas, para vocês. E agora convidamos um artista plástico olindense e que tem obras espalhadas pelo mundo todo. Já são 7.000 obras em mais de 50 países. Tem 35 prêmios e é membro da Academia de Artes e Letras da França. Recebeu a Master Gold Medal do The England Art Best Show. E, para a alegria do povo pernambucano, agora sua obra mais recente é o maior painel escultórico de Pernambuco, que vocês terão o privilégio de apreciarem a partir do dia 21, lá em Boa Viagem, no novo Mix Mateus. Olha a propaganda de graça aqui, viu? Com vocês, Di Farias, Jorge Di Farias. Ela é baiana, mas dentro do sangue dela ferve mais Olinda e Pernambuco, pulsa muito mais do que a Bahia hoje. Casada com artista plástico, ela também artista e ativista cultural, curadora do Olinda das Artes. Quero os aplausos para Sil Carla. Bem, uma vez apresentados, eu vou deixar a mesa por conta dessas 4 unanimidades de Olinda para, eu diria, isso vai um pouco além de uma palestra, de uma conferência, mas é uma roda de conversa, um bate-papo entre amigos que conhecem muito de Olinda, cada um no seu, diria assim, cada um no seu quadrado. Então, com vocês, mais uma vez, os aplausos para os 4 convidados. E o tema não poderia ser mais apropriado: literatura, gastronomia e artes plásticas, diálogos entre as artes. Muito boa tarde e boa palestra. Boa tarde, gente. Eu sou a Sil Carla, né, a curadora. Primeiro eu queria dizer que fui convidada para esse desafio de fazer a curadoria desse projeto, que é apoiado totalmente pela Fliporto, em mais ou menos 3 semanas.
E em 3 semanas, eu fico até, eu me emociono muito, porque o que está acontecendo assim comigo, eu falei para a Plínio, eu voltei a me apaixonar por Olinda. Porque Olinda, para mim, sempre foi referência de ateliês, de muitos artistas, de uma efervescência cultural. Quando eu passava ali no Amparo, que via os ateliês abertos, várias coisas, tudo aqui é arte, né? Mas hoje, eu tive um espaço cultural durante 15 anos, o Xinxim da Baiana, onde a gente promovia muita coisa. Passei por várias dificuldades também de ter essa valorização, mas a gente fazia. E esse Olinda das Artes veio com esse desafio. Primeiro, a gente fez uma exposição que está aí no Salão das Exposições, com quase 40 artistas. Uma exposição em homenagem a Chico Science. Mas não foi só isso. Eu fui andando em ateliês, para conhecer os artistas, para a gente fazer uma divulgação gratuita para eles. E eu entrei em lugares incríveis, como o Instituto Mestinado. Não conhecia o ateliê de Farias. Mora aqui no Bom Sucesso, não ia. Então, assim, tem coisas que a gente precisa colocar o holofote mesmo, e está apagada, a Olinda está apagada, a parte cultural. Os equipamentos públicos, culturais, por isso que eu convidei Plínio para falar disso, que um historiador desse que sabe tudo, de uma forma afetiva. Não, mas o que eu quero saber, você sabe até mais. Então, sabe tudo, sim. Mas, assim, eu conheço o Plínio através das ruas mesmo, que ele está em todos os lugares que tem cultura, que tem arte. E é isso, fui convidada para isso e estou muito feliz. Eu acho que o Fliporto é uma vez no ano, o Olinda das Artes vai continuar mensalmente, porque se for uma vez no ano não basta, a gente tem que fazer esse movimento crescer. Vai existir um salão, o primeiro salão Olinda das Artes, vai voltar a ter os salões, né? E o primeiro salãozinho. Eu fico muito feliz de Antônio Campos ter aceitado essa minha sugestão, com muita alegria. Inclusive, foi uma euforia essa ideia, para a gente voltar a apoiar, né, todos os artistas e os novos, fazer esse movimento crescer e reverberar na música, na gastronomia, na visibilidade de artistas que estão precisando dessa luz. E é isso. Agora eu passo a voz um pouquinho para de Farias, para ele falar um pouco do que está acontecendo na arte contemporânea, dessa questão que ele também ele vai falar agora de Farias. Obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês sigam a página. Lembrando que o de Farias é um dos homenageados aqui da Fliporto, né? Sim, é um dos homenageados. Gente, se eu for falar aqui, vai ser 1 hora. Mas ele é um dos homenageados. Chico Science é um dos homenageados da Fliporto também. E como é o nome do, meu Deus, do outro carreira. E a gente fez uma exposição em homenagem a Chico Science. E é isso. Agora, com a fala de Farias. Obrigada. Boa tarde a todos. Agora já boa tarde. Eu agradeço as palavras de Sil e queria deixar bem claro que a minha surpresa, a minha grata surpresa, quando recebi na verdade, essa informação, a gente estava expondo, minha esposa também expondo. A gente estava expondo na França, no Carrossel do Louvre, e aí o telefone toca e depois mensagens, enfim, fiquei sabendo que seria homenageado este ano de um evento tão importante como esse, né? Um evento que já está no calendário, deu uma paradinha, mas também passamos tudo, na verdade tudo, houve muita dificuldade com tudo, mas de volta agora com tudo, né, também. De volta agora em pleno vapor. E a gente acredita que veio, desde o início, veio para ficar. E é importante frisar que a continuidade não devia ser apenas, como foi dito agora por nossa amiga,
anual. A gente precisa de evento realmente mensal em Olinda. A criação, talvez até semanal seria bom, como bem lembrado. Mas por conta da inviável, né? São custos, a gente lida com pessoas, a gente junta e programa e organiza. O trabalho é muito grande para montar um evento como Olinda das Artes, que veio engajado dentro da Fliporto, né? A Fliporto com seu nome, com seu peso, somou muito, claro, e essa ideia foi fantástica. A gente sabe que tem muito a crescer, daqui para frente outros virão, né? Muitos mais, e a gente sabe que isso movimenta, o quanto movimenta a cidade, o mercado das artes, a gastronomia, a música, a cultura no seu geral, né? Muito importante, seria muito bom que realmente eu torço para que todo mês tenhamos um evento como esse, porque nesse evento a gente agrega, traz, apresenta novos artistas, lança novos artistas. Olinda é um celeiro cultural absurdo, não é nenhuma novidade, não estou falando nenhuma novidade aqui, todos nós já sabemos. Mas o que não sabemos, muitas vezes a gente não se dá conta, é quantos artistas, a quantidade enorme de artistas que estão em Olinda escondidos. Quantidade enorme de artistas, gente boa, gente que pinta muito, que canta, que toca, que bate, em todas as áreas. Artistas, né? Artistas no seu contexto geral, absoluto. Existem vários, estão aí escondidos. Então, um evento como esse, da Olinda das Artes, ao meu ver, ele vem realmente com força total e vem para somar, e ele vem em um momento muito importante. Não é propaganda, mas todos sabem que nós tínhamos um evento chamado Olinda Arte em Toda Parte, né? E que fez diferença durante 8, 10 anos em Olinda. A gente abria os ateliês, não só abríamos os ateliês, mas assim, um desejo de artistas de outra área, de outra cidade, próximos aqui, vizinhos, vinham e se instalavam. E, nesse período, chegamos a ser uma galeria a céu aberto e ter a maior concentração de artistas por metro quadrado das Américas. Exatamente. Dentro dessa história nossa de ser pernambucano, de ser o maior do mundo, aí eu me lembro que a propaganda era Olinda é a maior galeria de arte ao céu aberto do mundo. A maior galeria a céu aberto do mundo, sim, mas nós tínhamos assim, contados a maior concentração de artistas por metro quadrado das Américas. Do mundo, né? Do mundo. Caramba, isso é muito... Isso é muito importante. Eu soube disso visitando um artista, uma pessoa que, quando eu bati na porta para dar o banner, aí ele botou o rosto assim e ele pegou, não estava nem acreditando. É o Arte Toda Parte? Ninguém esquece do Arte Toda Parte. Não. Plínio fez parte dessa construção, né? Sim, a gente fizemos parte desde o início também, desde as primeiras edições. Graças a Deus conseguimos um ateliê. Na verdade, eu tinha um ateliê no Recife Antigo, na primeira edição. Na segunda, eu já me desesperei, vou ter que mudar para Olinda, vou ter que ir para Olinda mesmo. E aí vim com tudo, vim morar mesmo, estou em Olinda há esse tempo, desde 2005, que a gente vem com ateliê em Olinda. Sempre temos um outro espaço aqui, outro ali, em outra cidade, em outro estado, mas Olinda é o berço e a gente está sempre em Olinda. O foco é Olinda, a gente hoje mora em Olinda, né, desde esse período. O ateliê vem funcionando. Quando muda um pouquinho, porque a gente precisa de espaço maior, aí as obras crescem, a gente precisa de um espaço maior e muda para um ateliê maior, mas hoje estamos na Prudente de Moraes, o 357, né? E estamos a pleno vapor. Agora a gente está também com café com arte, né? E vamos tocando. Agora, o que é importante frisar é essa quantidade de artistas que está hoje no anonimato, que por falta de oportunidades. E essa é um momento certo, uma grande oportunidade para isso acontecer.
Eu faço minhas as tuas palavras, no sentido de que eu vejo hoje, como via antigamente, e em falar em antigamente, nós temos o Plínio aqui que vai explanar muito bem essa história, a história da arte dentro de Olinda, né? Eu vejo muita gente boa sem ter incentivo, não é? Se aquela coisa do faz que eu te ajudo, vai, bota a tua cara. E quando a gente fala de artista, não é só o artista plástico ou o músico, é o fazedor de máscara, sabe? É o tocador de tarol, músico, sabe, o bonequeiro, aqueles meninos que... Eu tenho um sobrinho que ele começou, a primeira brincadeira dele foi pegar uma caixa de não sei o quê, de sapato, botar uma cabeça de boneca e começar a dançar com a caixa de sapato em cima da cabeça. Eu me lembro, se ele, moleque assim, pequeno, eu digo, André, o que é, André? Não, isso aqui é o Homem da Meia-Noite, sabe? Então, são artistas que estão realmente, como você disse aí, escondidos. Por quê? Porque não existe o incentivo, não existe o apoio, não existe aquela coisa do reforço para isso. Né? Valorização, né? Mesmo. A educação no sentido de educar para a cultura também, né? Tudo isso. Então, eu acho que é mais do que hora de começar a se pensar uma Olinda mais voltada para a cultura, mais voltada para as artes, não é? Artes no sentido completo da coisa. Que o diga o nosso amigo Plínio. É Plínio. O que é que tu me diz? Claro, eu estou passando a bola para você. Quer que você fale educadamente. Um pouco, porque a gente está falando de uma Olinda que você sabe muito bem, da Olinda aqui, dos salões. Hoje eu conheci, uma pessoa que eu conheci nessa Olinda das Artes foi a artista. Aí quando eu falei dela, ele já contou várias coisas dela, que é Tânia Carneiro Leão. Ela mora ali no Consulado Uruguai, que eu sempre passo para aquela rua, nunca tive acesso a entrar. E ali tem um ateliê incrível, com várias obras, ela pinta todos os dias. Ela é a filha de Eufrásio Barbosa, ela tem 83 anos e pinta todos os dias. Eu fiquei impressionada quando eu entrei no ateliê dela. E depois eu soube que ela é vó de uma grande amiga minha, que é Maria Joana Pena, que é designer também da Macuca. Quer dizer, e ela estava lá, agora no Olinda das Artes, está com uma obra aqui também, na nossa exposição, que é a que tem um mapa de Recife em homenagem a Cícero Dias. E ela ficou encantada com o projeto. No começo ela estava meio assim, sem acreditar, mas agora ela já está de braços abertos para o Olinda das Artes. E é um lugar que precisa ter essa visitação, sabe? E não deixar morrer agora. As pessoas estão querendo que esse movimento continue. Pois Inclusive, essa exposição era para acabar hoje, não vai acabar. Eu soube que vai ser prorrogada. Ah, que massa. Espaço, né? O que o artista precisa de espaço, o que o músico precisa de palco, o que o artista plástico precisa são de galerias. E esses espaços, dentro de Olinda, eles existem. São espaços que estão aí, hoje em dia. E a maioria, grande parte, sem uma utilização lógica. Inclusive o MAC, né? Que era... Pronto, Plínio, fale, pelo amor de Deus, dessa nossa Olinda que a gente precisa resgatar. A gente fica nervoso, Plínio. Eu não estou, não. Ah, não? Não, nunca vai ser. Eu vim morar aqui em 1974. E de 74 até ontem de noite, eu saí todas as noites. Então eu vi várias Olindas. E o convite para eu estar aqui nasceu... É bom abrir aquela porta, né? Já tem pouca gente, a porta fechada, ninguém entra. Porque o pessoal passa no salão, vê, nem por curiosidade, vem ver o que é que está acontecendo, né? Sim, aí numa dessas noites, conversando com Silvana, e Silvana estava falando dessa surpresa dela, quando ela entrou na casa de Tânia Carneiro Leão, ela descobriu uma Olinda que existia e ela não sabia. E
quando eu vim morar aqui, era essa Olinda, que você descobriu agora, que dava a tônica na cidade. Porque, veja, Tânia Carneiro Leão vive naquela casa, mora naquela casa que foi do pai dela. Tem aquela história, não é um consulado mesmo, o filho dela é cônsul honorário do Uruguai, aí botou a placa ali. Aquela casa foi de Eufrásio Barbosa, que é o nome desse espaço. E quem foi Eufrásio Barbosa? Né? Ele foi o prefeito, era prefeito de Olinda e foi cassado, foi o prefeito cassado pela ditadura. E durante aquele tempo não existia eleições nas capitais, eram nomeados, e cidades também que fossem importantes. E a Olinda, além de ser importante, era agregada ao Recife também, né? Mas a Olinda continuou a ter. Então, mas ele foi cassado. E ele foi responsável por esse movimento que, na modernidade, deu esse caráter, chamou artistas para a Olinda, porque a Olinda estava meio morta desde o século XIX, quando deixou de ser capital, mas depois ao mesmo tempo que deixou de ser capital, foi a sede de um dos primeiros cursos universitários do Brasil, que é o de Direito, não é? Depois teve um movimento da Belle Époque, que a Olinda toda desceu, que teve luz elétrica, cinema, cassino, tudo aqui embaixo, inclusive essa casa que tem na Avenida Sigismundo Gonçalves, que era uma escola, era a casa de verão do governador, porque quando começou praia, a Olinda entrou na moda, no fim do século XIX para o século XX, e Recife não tinha um porto, aqui era praia elegante. O pessoal teve um outro grande movimento artístico nesse momento. Depois decai, e a Olinda renasce assim, com o grande movimento da Ribeira, que era o movimento da Ribeira, no mercado da Ribeira, que isso foi fruto da administração de Eufrásio. O secretário de Cultura, na época, turismo, era Adão Pinheiro, que depois também foi demitido porque a direita, na Câmara de Vereadores, exigiu que Eufrásio demitisse Adão, e logo depois Eufrásio é cassado. E quando ela entra na casa de Tânia Carneiro Leão, ela se surpreende com esse mundo, né? E eu sou dessa geração, sou um pouco mais novo, mas sou dessa geração. Quando eu cheguei em Olinda, alcancei tudo isso, me engajei nessa coisa toda. E a gente agora estava se sentindo meio desesperado, assim, pô, a gente vai morrer, não tem herdeiros para, não é, que retome essa coisa, porque o que acontece agora em Olinda, a cultura em Olinda, ela se restringiu ao carnaval. Não que o carnaval não seja, eu sou carnavalesco, eu tenho um bloco de carnaval, mas essa coisa do pensar, do falar isso que a gente está falando, do analisar, do dizer, do propor, não tinha mais, não é? A preservação da cidade está meio decadente. Nós conseguimos agora fazer a Câmara do Imaterial no Conselho. E surgiu, aí de repente surge um movimento interessante dos meninos, da moçada aí, em salvaguarda do frevo, que é patrimônio da humanidade. É uma coisa interessante. E ressurge isso. Eu sou também, está aqui, falaram muito, está aqui, o primeiro catálogo do Arte em Toda Parte, que foi uma produção da Prefeitura de Olinda, por 3 funcionários da Prefeitura de Olinda, eu, Petrônio Cunha e Tereza Costa Rego, que esse catálogo está assinado por nós, num texto, né? E estava sentindo falta dessa coisa. Então, para mim é muito gratificante essa retomada do Olinda, das artes, que é uma versão parecida com a Arte Toda Parte, mas o sentido é o mesmo, de fazer os artistas plásticos aparecerem e outras, o teatro, porque a Olinda também nos anos 60, nesse movimento de Eufrásio, e mesmo depois, quando durante a ditadura, o movimento de enfrentamento era um celeiro de teatro, de cinema, de dança, de literatura, e que tudo isso foi se acabando. Por exemplo, se a gente sai aqui, quando sobe a ladeira aqui da prefeitura, o segundo sobrado, de azulejo estreitinho, era um teatro. Ali onde é a casa do Barão,
todo mundo sabe quem é o Barão, personagem na Boa Hora, o quintal dele, que era gigantesco, depois foi sendo vendido, ali também tinha um teatro, tinha um boi revolucionário, que eu ainda cheguei a fazer parte desse boi, e depois teve um racha, Antônio Carlos Nóbrega, que fazia parte desse boi. Aí teve um racha, porque Ariano Suassuna criou o movimento armorial, e queria que o boi fosse para o armorial, e a gente não quis, dividiu, a parte que queria, que era com o Antônio Nóbrega, foi. Ele hoje é famoso, o boi da gente acabou. Porque o Boi da Boa Hora era o seguinte, veja, o teatro do boi, ele foi cristalizado e deu no Cavalo Marinho, que é uma coisa cristalizada no tempo. O que é a história do boi? É uma das mais fantásticas criações do teatro mundial e que em Pernambuco se perdeu. Que o boi é o seguinte, todo mundo sabe, né? Tem Mateu, Bastião e Caterina. E Caterina está grávida e tem vontade de comer uma língua de boi. Aí eles vão e matam o boi do coronel. O boi do coronel é o boi que foi de presépio. Por isso que o Bumba Meu Boi é um alto de Natal. É um boi mitológico que veio. Eles matam o boi para tirar a língua e satisfazer o desejo de mulher grávida de Caterina. Depois disso, entra em pânico. No outro dia, como é que vai ser? Aí começam uma jornada para ver se ressuscita o boi. Aí no meio do caminho, o boi, né, encontrou uma ema, um morto carregando vivo, até solucionar a ressurreição do boi. Só que o boi, ele não tinha um texto fixo, ele tem personagens fixas, que era o capitão no Cavalo Marinho, que era o dono do boi, da fazenda, da terra, o patrão deles. Aí sempre tinha um padre, sempre o padre no Bumba Meu Boi, ele era bicha, ficava o sacristão atrás dele se esfregando. E, se fosse hoje, como era na época, se fazia sempre os personagens e as situações da hora. Não é? Se fosse hoje, provavelmente no boi ia aparecer Bolsonaro, ia aparecer Lula, ia aparecer um pastor, nesse caminho até resolver a ressurreição do boi. E nisso o boi fazia a crítica da sociedade no momento. Essa era a força do Bumba Meu Boi, que com o tempo ela se perdeu e ficou folclorizada. Por exemplo, a ema, não tem mais ema aqui, o morto carregando vivo, não existe mais esse tipo de coisa. O babau, eram os personagens mitológicos e reais da época com o qual eles interagiam para resolver a ressurreição do boi. E o boi da gente, na Boa Hora, no teatro que tinha na casa do quintal do Barão, era isso. E quando o Ariano convida para ir para o armorial, disse, não, peraí, a gente voltar a ser o tradicional, né? Aí não foi, aí teve esse racha, a Tonheta, né? Antônio Carlos Nóbrega foi para o boi do Cavalo Marinho, que era o boi malhado, o boi, não me lembro, acho que era o boi malhado. Então, Olinda pulsava, né? Mas hoje é a música e com uma conotação. O que a gente fazia na época, tinha a ver com o movimento que tinha sido do MCP de Arraiz, antes de ser caçado, que era o movimento de cultura popular, era a cultura utilizada para fazer a cabeça das pessoas. Era político. Era político e ideológico. Daí o medo. Daí o medo. Então, porque a cultura era utilizada justamente para isso. A cultura era utilizada para acabar com a coisa do governo único, isso. Da coisa um caminho só para a politização. E era o método de Paulo Freire aplicado na alfabetização, era aplicado na cultura. Então, como o boi lá atrás tinha sido um teatro da hora, né? Então o boi da gente era adaptado para aquele momento da ditadura, sem perder a característica de boi. Tinha o capitão no Cavalo Marinho, Caterina, Mateu, Bastião. Isso é o essencial e imperdível. E com isso você num folguedo dançante, teatralizado, você faz a crítica de qualquer situação. Né? Se fosse hoje, a gente pode botar Bush, Elon Musk, qualquer coisa. A história do boi, Plínio, caso um engano meu, a história do boi se dava igual à história dos pastoris
profanos Sim, que sim. existiam aqui Sim, em sim. Olinda também, que faziam parte dos festejos de final de ano, tanto o pastoril religioso, né, aquela coisa, quanto o pastoril profano que tinha, que era o Valmir Chagas que fazia, né, o velho. Porque o pastoril religioso também é uma jornada assim, tá os pastores aqui e um anjo diz: olha, Cristo nasceu, os pastores vão procurando o caminho, perguntando, se informando, até chegar onde está Cristo lá, né? Mas veja, então o sentido do fazer cultura era diferente de hoje. Hoje, me desculpem, mas ele está... eu não gosto disso, da economia criativa. Só é patrocinado, ajudado e feito na cultura aquilo que é vendido para dar dinheiro, né? Então, o que existe hoje é a mercantilização da cultura. E até o poder estabelecido, ele se livra desse compromisso de trabalhar mesmo o povo, a cabeça do povo. Não, existem os editais, tal, e nos editais é só o que pode ser vendido. O que não pode ser vendido vai sendo morto, desaparecendo. Então, para mim, o cenário cultural hoje está... Não que não exista produto cultural a ser vendável, claro. Por exemplo, um artista pinta uma série de quadros para vender. O artesanato é para vender, mas como é como se fosse assim, você tem a saída, você tem os editais, você tem um bocado de coisa, se vire, venda, eu ajudo nisso, não é? Por exemplo, não existe mais galerias públicas aqui para o artista que não tem um ateliê ou que possa exibir a sua arte. A prefeitura de Olinda tinha um salão grande lá que era uma galeria de arte. A Ribeira, aquele salão grande da Ribeira, que hoje é um bocado de bodega, era uma galeria de arte pública. Então, Aberta ao público, né? aberta ao público. Claro que tinha os critérios para expor, mas não existe mais isso. Quando... Então, eu vim, só uma coisa, só para terminar isso aqui, eu vim participar de uma curadoria aqui sobre exposições e eu não quero mais participar daquilo, não, porque eu dei nota naqueles editais contra a minha concepção de tudo. Porque primeiro, inclusive, o camarada tem que dizer qual é o sexo dele. O que é que Estado tem a ver com quem você leva para a cama? Me diga. É absurdo isso. Aí, não, mas isso não vale. Claro que vale. Se eu dou uma nota, vale na soma. Então, quando eu terminei, foi avaliar, tinha coisas que eu não imaginava o que existe de artista maravilhoso nesses bairros de periferia. Só que o menino daquele não sabia dar respostas ao edital, que, por exemplo, o Raoni sabe. E eu sabendo que ia dar errado, quem foi aprovado? Raoni, que tem uma galeria própria. E um outro que estava fazendo uma exposição sobre Luísa Maciel, que ninguém também sabe quem é Luísa Maciel, e até tinha isso, né? Ele fez uma exposição aqui sobre Luísa Maciel, que é uma artista de Caruaru, que foi uma das mulheres mais importantes no modernismo brasileiro, ninguém conhece. Tudo bem, isso aí está válido. Mas esses meninos de periferia nunca vão passar no edital desse. Nunca vão passar. Né? E eu não quero mais, não me chamem mais para isso. Afora isso, então ele nunca, por exemplo, de Faria, ele é pintor, ele vai para Paris e tal. Mas um menino pobre não tem como exibir aquela arte maravilhosa dele numa galeria em Olinda, porque ele não tem dinheiro para ter uma galerinha em Olinda, alugar uma casa e botar uma galeria. E os espaços públicos não existem mais, não é? Então, o movimento da Ribeira, tudo isso em Olinda começa com o movimento da Ribeira, na época de Eufrásio Barbosa, que era na Ribeira, no mercado da Ribeira, onde tem aquele salão do meio. E embaixo tinha uma oficina de gravuras, guaianazes, que tudo isso foi se acabando, a oficina foi para a universidade, a galeria lá em cima, acho que a prefeitura, não sei, não tem mais, o da prefeitura não tem.
Então, eu me sinto muito gratificado em estar falando aqui, porque eu estou ajudando a realizar uma coisa no sentido dessa volta, não é? E é chato a gente dizer dessa volta como se fosse assim. É uma coisa que não tem mais como existir e a gente está insistindo para voltar. Não, não é isso. Existe já. Está, Né? tudo ali, é só a gente... É a correção de rumo que se faz, né, com um evento desse. Inclusive, Plínio, você falando aí dessa questão dos meninos que estão na periferia, aqui nem galeria tem, para começo de conversa, mais galerias para... Estão tudo em Recife, está tudo em outros lugares. Mas espera aí, mas essas galerias que você está falando no Recife são galerias particulares. Sim, mas e tem nem uma, aqui veja, tem. e tem uma tendência, porque também tinha, isso. o ateliê coletivo, que era de Bacaro, era uma grande, ali, fantástica, que era de grandes nomes que ia, e novos também. Você chegava, pagava alguma coisa, ou deixava um quadro e fazia exposição. Hoje as galerias, elas compram o passe do artista, né? Então, e fica o cara lá pintando, Exato, aí você fica, que não aquela tinha coisa, isso você também. fica refém Isso. do curador. Né? Mas aqui, de uma certa forma, virou um mundo paralelo, não tem nada, nem isso, nem aquilo outro. Acabou, sim. É como o caso da música também. A música, você hoje em dia, eu tenho um projeto de samba. Tá certo, então vamos fazer o seu projeto de samba assim, assim, assado. Não, o projeto é meu, gente. Eu estou pedindo um apoio. Eu não estou pedindo para você me ensinar como fazer ou aonde colocar, não. O projeto é meu. Tá? Se eu peço a você, estou pedindo um apoio. Não, vamos fazer o seu projeto assim, 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 assado. Não me interessa. Não me interessa. E eu voltando a falar, não tem sentido isso. O artista já está ali, eu vou pegar e falar, pinte assim, assim, assim. É isso, é a mesma coisa. O que está acontecendo, rapidinho, só para eu pegar aquela história dos meninos da periferia. Quando a gente abriu a inscrição da Olinda das Artes, que não era uma curadoria para selecionar, era para a gente mapear os artistas, cadastrar, conhecer. Então, todos perguntam, quando é o resultado? Quando é o resultado? Porque ainda ninguém está entendendo direito, não é resultado, a gente quer conhecer. Exatamente. E nessa falta, como eu percebi, todo mundo vê que muitos artistas existem ateliê aqui, e não são só esses que tem aqui, não tem como expor aqui. E em 3 semanas, além de a gente realizar essa exposição, inclusive Raoni também está, mas ele está com vários artistas que nunca exporam a primeira vez. Tem um amigo meu que a primeira vez que está expondo é aqui. E eu coloquei ele no Dona Massa, porque a gente fez o seguinte, pegou alguns espaços de Olinda e trouxe alguns artistas que nunca expuseram em lugar nenhum, e se quiseram expor nesses lugares, e os donos dos espaços também fizeram essa conexão, indo lá, apresentando o outro, e depois eles fizeram. 4 exposições aconteceram na primeira Olinda das Artes, de pessoas que nunca exporam aqui. Foi Maria do Monte, que mora lá no Monte, maravilhosa, mas ninguém vai ao ateliê dela, porque fica fora do circuito, né, turístico. E ela ficou na Casa Mulheres do Mundo, que também se inscreveu. Então, eu vi que uma coisa tinha a ver com a outra, então lá no Maior Amor. Já vai prolongar também. Uma coisa, me então, desculpa. só para concluir rapidinho. Edivaldo, Ed Gomes, que está no Dona Massa, e tem Walter Freitas, que está no Café 742, que são lugares bonitos, lindos, que tem paredes, tudo, que já que não tem galeria, não tem espaço, a gente está aproveitando isso. Mas mesmo que tivesse espaço, é interessante, essa história né? dos bares é interessante. Isso, Petrônio Cunha, Petrônio está e Antônio Pá no Peneira, que ali é um lugar que gente, quando eu entrei segunda-feira e vi a parede de Peneira, que sempre está cheio de fotos. Petrônio está fazendo a camisa Gente, do eu acho, Peneira. Muita coisa. eu acho que o que falta para a gente é sensibilidade nos gestores. Enquanto os gestores tratarem a arte que a gente faz, seja ela arte plástica, culinária, musical, enquanto os gestores tratarem Teatro. isso como meramente um produto como é? Eu vou colocar o dinheiro aqui, eu vou colocar o dinheiro aqui para ter o retorno assim. Enquanto a gestão pública, e isso eu não estou falando especificamente da nossa cidade, entende? Enquanto a gestoria pública tratar a arte como produto de barganha, enquanto ele não entender que arte é uma coisa que não tem...
Inclusive, não tem como você mensurar. A arte é construção, a arte não tem um final. Qual é o final disso aqui? Qual é o final quando você pinta um quadro? Qual é o final, a finalidade é o quadro ir para uma parede e todo mundo olhar e cada um dar sua interpretação. Jorge, E isso Mona Lisa está lá para dizer isso, né? Enquanto os gestores não se emocionarem quando estiverem fazendo arte, nada vai funcionar. Aí Pronto. é que está, Enquanto verdade. não tiver sentimento, que eu começo a falar, eu fico lembrando que eu passei só esses 15 dias Menina, de olhar as Mas pessoas. tem outro aspecto, não é só o gestor. Faz, não sente. Não é só o gestor. gestor. Por exemplo, esse evento que está sendo, é um evento particular, privado, digamos assim, né? Patrocinado. Aí eu acho que as pessoas também mas têm existe uma que- sensibilidade. Mas é o apoio que estão dando. Existe Como uma é que eu ia fazer 100 sensibilidade. anos? Como é que... Num evento como esse, Não, eu estou dizendo o seguinte, não só depende do gestor se sensibilizar, a sociedade também. Tem, total. Entendeu? Olinda também tem É isso, verdade. viu? Por As exemplo, pessoas esse se entregam. evento aqui não é um evento promovido pelo governo. Né? Sem A querer, prefeitura, Pelo jeito, inclusive, não é desculpa, promovido não está por apoiando nada. por um gestor público. sem querer ser polêmico, né? Polêmicas à parte. Agora, é necessário ser dito, ao meu ponto de vista, é apenas a minha opinião. Nós já nascemos com essa carência pela arte. Então, o gestor vê dinheiro, ele vê o mercado, ele encara com outra maneira, ele de outra forma, mas aí nem é culpa também só do gestor. Nós já temos, infelizmente, na veia, a gente já tem essa carência, a falta de sensibilidade, a falta de observar a arte. Eu costumo dizer que, se você, uma vez ao dia, leia uma estrofe, uma página, um parágrafo, uma frase de um bom livro, ouça uma boa música, contemple uma obra de arte, o teu dia certamente será muito melhor. Então, existe uma carência, a gente vê, eu tenho ateliê durante vários anos, eu não vejo a criançada, as escolas, passam de frente do ateliê, o ateliê está aberto, eu tinha 120 metros quadrados de um ateliê lá em cima, com 250 obras, e eu vi a criançada passar com a sua excursão da escola na outra calçada, e quando chegava na frente do ateliê, o guia olhava para o outro lado e dizia, olha, aqui é essa planta, aqui é assim, assim, assim. É porque é um jasmim, não sei o que. E, caramba, ninguém entra para ver, traz a criançada. Você agora falou de uma coisa séria mesmo, Então, a educação. A educação é uma necessidade, é uma carência que já está enrustida, infelizmente, e isso traz um problema muito sério em outro sentido, que a gente acaba, uma boa parte acaba, não sei se é a crítica, né? Mas acaba querendo ou indo buscar, ou querendo ir buscar em alguém, esquecendo do seu potencial, esquecendo que você mesmo pode fazer, sabe? O beija-flor que vai, naquela história do incêndio, que com o biquinho vai e joga uma gotinha, a gente esquece de fazer a nossa parte, infelizmente, por conta dessa carência, dessa fragilidade ou dessa deficiência na educação, que não direciona a criançada. E eu sei que hoje a criança hoje é um advogado, é um médico, é um político, é um escritor amanhã. Exatamente. Caramba, a gente não vê, não incentiva a músico criançada. e um artista plástico também. Pois é. Eu tive uma professora no primário, né? A gente chamava antigamente o primário, né? Que é a coisa. Que ela tinha uma sensibilidade, uma professora de arte, professora Ana, não me esqueço nunca mais, porque foi justamente ela, com esse trabalho de beija-flor, né, tentar apagar o incêndio como beija-flor, o trabalho dela, ela conseguiu fazer um convênio da escola onde eu estudava, que era a Escola Municipal Santana. Ela fez um convênio com o MAC e fez em toda a escola um concurso de arte, e os 5 primeiros colocados teriam os quadros colocados no MAC. Veja só que coisa, que cabeça que essa criatura tinha. Uma mulher na década de 70 ainda, sabe, com uma cabeça dessa, de eu vou promover um festival, um concurso entre os meus alunos,
e eles vão ter uma obra. Eu fiz uma pintura de uma mulher carregando uma lata d'água no sertão, não é? Aí fiz com um giz de cera sobre papel 40 quilos. E a minha arte passou cerca de uma semana exposta no MAC, aqui em Olinda. Aquilo marcou, aí pronto. Aquilo foi uma virada de chave, virou a chave da cabeça. Hoje eu me tornei um sambista. É bom frisar que situações como essa eu vi acontecer. Rotary, né? Já, a gente tem, vamos contratar fulano de tal, artista tal e tal e tal, para dar aula para essa criançada. E eu fui dar aula dentro do V8, né? Ali no Rotary, ali, fui dar aula dentro do V8, e eu lembro de uma situação muito peculiar, muito diferente, né? Que eu, em um momento, falando de história da arte, eu estava falando sobre o Vermeer, que durante toda a sua vida de artista só pintou 35 obras. E ele utilizava como pigmento vermelho o próprio sangue. E eu falando disso dentro do V8, né? Aí o Pirraia pulou lá e disse assim: ah, mas ele era otário. Se fosse eu, fazia com o sangue dos outros. Aí o outro do outro lado retruca e defende, diz assim: não, doido, tem muita gente aí que o sangue de muita gente não ia dar certo não, que o sangue não era bom. Aí isso ficou marcado, e caramba, velho, olha só, se tiver mais arte aqui dentro, aqui ou em outras comunidades, sei lá onde, espalhados, se tem mais oportunidade da criançada ter mais acesso a isso, a mente vai mudando, vai moldando, vai diferenciando, vai aprimorando, vai melhorando, direcionado para esse lado aí. E a gente sabe que a arte resgata, do jeito que o esporte resgata, a arte resgata, né? E daquele curso, fiz outros mais, a gente fez Senac, fez Ciaçu, fez Sebrae, fez um monte de coisa, mas daquele grupo em específico, eu disse, poxa, se tem 100 alunos aqui, se um se dedicar realmente, for a sério, levar a sério, é uma vitória. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, dali, eu conheço particularmente hoje 5 artistas, e entre eles, 4 expõem aqui hoje no Olinda das Artes. Que massa. Mesmo, Uma depois eu quero saber quem coisa, são, viu? talvez até para fechar a minha fala, né, dentro do que eu me propus a falar, são 2 coisas que modificam exatamente a educação, como eu dei esse exemplo da minha professora de arte, lá na década de 70, e ousadia. Você tem que ser ousado, você tem que fazer aquilo que ninguém está se propondo a fazer, você vai lá e faz. Entende? Na década de 80, o movimento negro aqui de Pernambuco decidiu que o viés da luta da gente teria que ser o viés da musicalidade, de trazer à tona a musicalidade, a música de terreiro, os maracatus, sabe, afoxés, e a gente encarou fazer isso. E a gente veio para Olinda para fazer isso, a gente a gente fez a ocupação do Coreto de Olinda, do Mercado da Ribeira, do Centro Luiz Freire, né? Até que a gente conseguiu, brigando, a gente conseguiu um espaço de uma sede provisória no Clube Atlântico de Olinda, não é? Mas isso foi a ousadia, foi aquela coisa de você... A sociedade não entendeu na época, como não entende hoje ainda, acredito, não é? Não entendeu na época, e a gente fazia na marra, a gente ia para o meio da rua, e a gente se vestia de pano vermelho e branco e tal e coisa, cantando música em Iorubá, que ninguém entendia nada, mas a gente entendia, a gente sabia o que a gente estava querendo fazer, não é? Naquela época lá, que a gente fez isso, a gente fez muito com a coisa da intuição, da emoção, entendeu? E dizer assim, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Porque ninguém está nem aí, porque a gente pensava, porque a gente achava que era fazer arte. Hoje em dia, graças a Deus, até mesmo a música popular pernambucana, né? Rende, né? Homenagem. O movimento... que o Chico,
que foi meu vizinho, que a gente ia junto para as aulas de catecismo lá em Rio Doce, o Chico, o movimento que ele ajudou a construir, tem muito dessa contribuição, sabe, da música ancestral africana dentro da cultura pernambucana. Então, educação e ousadia. Isso faz mudar o pensamento, faz mudar uma cultura a respeito da arte que nós fazemos hoje em dia, né? Eu acredito isso. E pegando o mote de ousadia. Essa coisa, tudo que está se falando aqui, está se falando de movimentos que não precisou de ninguém, não é isso? Quase ninguém lembra mais. Quase ninguém. Aí eu vou lembrar outro que teve aqui, que foi o Teatro Vivencial, ali embaixo, né? Vivencial Diversiones. Diversiones, que nasceu uma ousadia, né? Ele começou, foi o seguinte, em 64 foi criado, no andar do golpe, tinha um movimento no Amparo, que a sigla é careta hoje, né? Que era ARMA, Associação de Rapazes e Moças do Amparo. Era ligada à Igreja Católica. E 10 anos depois, em 74, quem foi cuidar disso foi um monge, que eu pensei que ele não era mais monge, mas ainda é, em Brasília, no mosteiro bem avançado, beneditino, que Guilherme Coelho, que aí começou a mudar a cabeça do pessoal, fazer teatro e tal. E ele começou as primeiras desse teatro, foi aí no pátio de São Bento, tem um edifício ali que era a biblioteca, e o pátio pipocava de gente para ver isso, durante 2 meses. Aí depois ele saiu, desligou-se desse movimento e foi com um grupo desse movimento da igreja, foi com um grupo de atores ligados a ele, foram para o Teatro do Bom Sucesso, foi quando criou o Vivencial, em 74. Esse ano, sim, o Vivencial, eles depois ocuparam um lugar ali na favela do Salgadinho, por ali. Não existia o Complexo Salgadinho, só existia essa mão e contramão. A Beira Rio. Isso. E o teatro era um galpão de hoje, é aquela concessionária da Chevrolet. E moravam coletivamente numa casa ali em Santa Teresa. E eles ocuparam isso. E eram, como era a época da ditadura, grandes teatrólogos, todos apoiavam, fizeram textos para eles. Era um lugar bem forte. Depois, com um certo tempo, o movimento gay, naquela época estava iniciando, aderiu a isso e o teatro mais político, assim, né, terminava 1h, e 1h da manhã é que começavam os espetáculos ligados aos gays. Eles, esse ano, vieram aqui em Olinda comemorar os 50 anos disso. Foi uma festa estrondosa ali no Estação da Luz. Todos dessa geração estavam lá. Não houve muita divulgação. Com exceção de Pernalonga. Isso, que morreu, né? Mas veja, então, quando essa história, você me disse que ia ser todo mês, eu disse, todo mês não dá certo não, isso vai saturar. Mas depois eu repensei e eu acho o contrário, tem que ser todo mês mesmo, porque essa discussão que a gente está aqui sobre isso é muito incipiente ainda, né? É muita coisa. Eu acho que tem que fazer um documentário. Isso, então sendo todo mês, a discussão vai ampliar, vai entrar outras vertentes, que eu acho que tem que ser convidado o pessoal de teatro para isso, né? E audiovisual, para fazer documentários sobre essa. Porque o teatro foi uma das coisas mais fortes nessa cultura de Olinda. Começou com as duas vertentes mais fortes, eram artes plásticas e o teatro, né? E tinha música também, mas não era a música, não era tanto como, por exemplo, um dos mais escandalosos espetáculos de música que teve aqui foi dentro da Igreja do Carmo, porque se pediu, tinha concerto, né? Aí o pessoal pediu à Igreja do Carmo para fazer um concerto e os padres pensaram que era música erudita mais uma vez. E não deu muito problema porque o arcebispo era Noel da cabeça, deixa os meninos. Aí, deixa os rapazes. Depois que houve a confusão, né? Então, só que houve o seguinte, para ter esse festival dentro da Igreja do Carmo, foram tirar todos os bancos e tinha um facho de luz negra que vinha do coro para o interior de uma barraca de lona que estava lá na Capela Mor.
E aí as pessoas não eram famosas ainda, era Alceu, Ednardo, eu não me lembro de todo mundo, aquelas bandas daqui, a famosa. Aratã Azul. Aratã Azul, Cães Mortos e a outra, a Sangria, essa toda, né? Só que compraram metros e metros de espuma para fazer o rebatimento acústico, e sobrou muita espuma no chão, não preciso mais dizer nada, né? A igreja entupida de gente, veja. E uma coisa dessa, ninguém cobrava para cantar, não cobrava para botar luz, não cobrava para botar som, não cobrava a entrada. Eram coisas que explodiam espontaneamente, né? E tinha, nesse sentido, tinha do teatro. Então, tudo explodia. As pessoas... a repressão era muito forte. E, claro, que ninguém ia contar com apoio de governo para fazer isso, né? Essas coisas. Nada disso, né? Então, se fazia para enfrentar... Era um enfrentamento. Só que, hoje em dia, essa coisa desse enfrentamento morreu, e é como que eu viver da cultura é uma conquista, aí morreu essa outra parte. Né? E isso tem que ser incentivado. Né? Tudo bem, você vai viver de arte, ótimo, é uma sua profissão, você só sabe fazer isso, ou você gosta de fazer isso, é sua víscera, é seu estômago fazer isso, você vai ter que viver disso, óbvio, né? Você não vai ser engenheiro se você é artista. Mas tem que ter esse outro lado que tem que ser incentivado, né? Incentivado as pessoas a serem ousadas, ou botar sua ousadia para fora. Afinal de contas, a gente vive na democracia, não é isso? Eu queria pegar esse mote aí exatamente. Ousadia. Me chamaram hoje aqui para falar sobre arte contemporânea. Então, aí eu quero trazer para dentro desse contexto um pouco mais. A questão da ousadia e viver de arte, que não é fácil. Nós estamos no Brasil, no Nordeste, em Pernambuco, né? É difícil viver de arte, sim. Então, para hoje você conseguir viver de arte, precisa ser, mais que um artista, precisa ser um herói. Porque, e cheio de estratégias, né? Você não vai viver do seu quadro em específico. Eu vou pintar um quadro para... eu faço uma criação fantástica, a minha criação. Eu expresso a minha criação e tal. Levo meses às vezes meses, para criar uma obra e eu tenho que vender para pagar uma conta. É injusto. É injusto quando o escritor tem outra alternativa, que é publicar. O músico tem outra alternativa. Tudo é replicável. A obra, as artes plásticas, a pintura em específico, a gente entende, infelizmente nós entendemos hoje aqui ainda de uma forma retrógrada, entendemos que não é assim. Porém, lá fora já se faz desde a década de 70. A réplica, o replicar a obra de arte. Nós não estamos preparados hoje para absorver, infelizmente ainda não estamos, mas já é uma verdade, é uma realidade que está aí, né? Andy Warhol criou o estilo pop art, né? Junto com Roy Lichtenstein, e eclodiu, década de 70. Hoje a gente tem um exemplo de um pernambucano que faz sucesso no mundo todo, chamado Romero Brito, com essa linguagem, de criar uma obra e reproduzir de uma forma frenética. É muito louco o negócio. Mas funciona. Bota a arte dele em tudo que existir. Mas e assim ele consegue sobreviver. Partindo desse princípio, dessa ideia, por que os artistas não focam ainda, hoje já não focam nisso? Eu venho fazendo isso há algum tempo, por isso hoje, graças a Deus, eu consigo dizer que vivo de arte, e bem lembrado, como o nosso amigo Plínio falou, Paris. Mas eu comecei, todos temos um começo. Eu sou também de periferia, né? Eu vim não estou ainda em lugar nenhum, não me considero em lugar nenhum, mas hoje eu consigo sobreviver da minha arte. Porque hoje eu crio uma obra específica, que leva dias ou meses, e dela eu faço uma tiragem de reprodução, que é uma linha alternativa, onde eu repinto. Então, ela não é uma gravura simplesmente, ela não é uma cópia, ela é a linha Baidi, né? A linha Porto de Farias, é uma linha secundária
para dar a possibilidade de mais gente ter acesso à arte. Tendo em vista que a obra é exclusiva, hoje está mais para colecionador, porque já está tendo uma cotação de mercado. E quando entra em cotação de mercado, não é o artista mais quem diz. Hoje é uma galeria que rege o valor, uma galeria em Miami, outra em Genebra e a outra na Áustria. Então, esses é quem diz, eles três, dentro daquela história de mercado, mas não chega nessa história do mercado de uma hora para outra. Eles é quem ditam já, e eles ditam em euro ou dólar. Então aqui fica longe da gente, se eles lá, 13, hoje a cotação é 13 mil euros. Para a gente aqui fica difícil, né? 18 mil reais o metro quadrado. Fica difícil. Então, não vende todo dia no Brasil, a gente não vende todo dia. No mundo, a gente não vende todo dia, não tem como. Mas, e a nossa arte fica muito longe da nossa realidade, do nosso povo. Não é isso. Então, hoje eu fiz, a gente tem 54 países, que nós temos as obras, a gente vai lá e pinta ao vivo, mas sempre falando da cultura regional, sempre falando do folclore, do dia a dia do nosso povo, da força e da alegria do nosso povo. Minhas obras falam do cotidiano nordestino, e muitas vezes as pessoas me perguntam, por que você não quebra essa fronteira e fala de, sei lá o quê, de Helsinki, de Rússia? Cara, eu sou nordestino, e eu vivo o Nordeste, eu expresso e eu conto a história do Nordeste através das minhas obras. Hoje a gente está, como eu falei, esses países... É uma questão de honestidade sua. Honestidade, é uma questão de registro, de pé no chão, eu acho até de caráter, sabe? Porque é muito importante a gente mostrar o que a gente tem e tanta coisa boa que a gente tem aqui, né? E isso eu venho fazendo através da minha arte. A gente vai lá, sei lá, Tailândia, Dubai, pinta ao vivo, né? Pinta ao vivo mas mostra a cultura regional. Mas não é fácil e nunca foi fácil. Então, vindo de baixo, a gente veio de periferia, a gente atropelhos, problemas com galeristas, a falta de recurso, a falta de apoio, a falta de local para expor, a falta de local para mostrar, a briga com alguém que quer te passar a perna, né? Ainda acontece isso, o cara pega uma obra, vou levar para Nova York. Caramba, muito bom que a obra está... Perdeu a obra em Nova York. Vou levar para... Perdeu também. Já perdi também. Agora já não mando mais para ninguém. Eu vou. Se eu não for junto, a minha obra não vai. Não, porque existia aquele deslumbre. Vai levar minha obra para Nova York. Quando via, cadê que voltava? Não voltava dinheiro, não voltava dólar, não voltava obra. Pois é, isso é enrolação e a gente tem que estar muito atento a isso. Por isso é importantíssimo a perseverança, a ousadia, sim, cair em campo, vai à frente. Mas não esquecer de onde vem, né? Você quer. Briga e não fica acomodadozinho ali. Eu vou botar uma peça hoje em fulano de tal. Não, vai lá, deixa lá, mas vai no outro. Se especifica, se estuda, busca, vai crescendo como pessoa e como artista, não é? Tem muita gente aí para enrolar, mas a gente tem que estar atento. E a questão de mercado também, que é igual, mercado de arte é igual, seja qual for a coisa. Você, dentro do mercado da arte, você sempre tem o seguinte, a sua assinatura, ela tem um valor. Né? Você faz um rabisco na parede, coloca a sua assinatura, tem um valor aquilo ali e tal. Né? Eu faço uma composição, canto essa composição, defendo, tem um valor a minha composição. Agora, quando eu chego no lugar, que aí vou apresentar o meu trabalho, e o dono do lugar chega e fala, olha, você não quer fazer um showzinho lá no meu bar para divulgar o seu trabalho? O meu trabalho já está divulgado, irmão. O que eu quero é um espaço que você me pague o preço que me é justo para que eu faça um show para você. Não é, aí, sabe, o mercado sempre tenta inverter, né? Sempre tenta dar aquela coisa do, mas se você não tocar aqui, você não toca em lugar nenhum. Não, eu toco. Nem que seja na calçada, eu sento na calçada e toco, e faço a minha, eu boto lá. Eu não vou dizer que fiz, porque foi muito mais uma brincadeira, mas eu já fiz isso na Europa, a gente passando, tal coisa, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos, tal. A gente começou Cláudio, o Nego Cláudio de 7 cordas, o Nelson Brederoge, muito bom, menino muito bom de cavaquinho, e a gente começou a cantar um samba, tal. Eu peguei um prato
E comecei a tocar o prato, a gente fazendo aquele samba, coisa. Aí daqui a pouco passa o camarada e pega, bota €1 lá, uma moedinha de €1. Eu já olhei assim, não é brincadeira, mas é uma outra onda, é uma outra história, é uma outra visão, não é, de respeito. Uma visão de respeito que a gente aqui não tem, a gente não conseguiu ainda fazer essa cultura. Não conseguiu fazer a cultura de quê? Quem é gestor, quem é dono de espaço, quem tem a sua galeria, quem tem... Entender que, me respeita, cara. Deixa eu falar outra coisinha aqui. Vocês estavam falando dessa questão de origem, de não esquecer. A arte não pode perder a essência de saber de onde veio, para quê, do propósito, né? E que eu sou esposa de Diogun, que virou Diogun nas artes visuais. E ele faz um trabalho... você gosta, né? Ele faz um trabalho que representa muito a ancestralidade. E começou na artesania, começou no artesanato. E você sabe que o artesanato, o preço... a gente estava até falando dessa coisa popular porque o povo tem que ter acesso. A obra também, não é dizendo que é menor ou maior valor, mas o popular, ele quer que o povo tenha acesso à compra, a ter aquele produto, aquela obra, né? Então, ele entrou na artesania, mas hoje ele já está numa galeria da filha de Janete Costa, de Lúcia, que é uma das melhores galerias daqui, Amparo. Mas a gente vive esse duelo. E agora? Como é que aquele pai de santo vai comprar agora a minha obra, que comprar? Vou mandar ela fazer a ferragem. Eu tenho uma peça de Diogo aqui, há 21 anos que está aqui no meu braço. Como é que aquele amigo meu do terreiro, que é apaixonado pelo meu trabalho, vai comprar? Como é que meu vizinho, que ama meu trabalho, vai comprar? Então, se a gente não tiver cuidado, vai ficando longe da nossa origem, da nossa história. Daqui a pouco não quer... Então, a gente tem que estar pensando nisso o tempo todo, para não ficar longe do propósito, longe do que a gente está querendo conquistar, porque daqui a pouco as obras dele só estão na casa de rico. E aí perde. E aí, também, quando você não sabe de onde veio, você não sabe onde vai. Nada contra, mas assim, a obra dele, o sonho, a gente lembra que quando ele começou a trabalhar e fazer e desenhar, a gente pensou, eu quero que minha obra vá para a casa das pessoas, não de algumas pessoas, só aquelas. Que vá para também. É uma conquista essas pessoas estarem comprando uma obra de representação afro-brasileira. Para mim, a gente está vivendo um momento de transformação, de as pessoas quererem aquela obra em casa. Mas a gente não pode esquecer que ele participou um dia desse agora de um simpósio falando os desafios de você migrar para esse mundo, né? Tá na arte pop, ser considerado artista popular e de uma hora para outra ser contemporâneo, vira pop, sai de popular e vira pop. E a gente fica conversando muito sobre isso. Então, você falou de ateliê, lá em casa está indo muitas escolas conhecer o trabalho dele por causa de professores enfrentando os diretores, que é uma escola pública. Meu filho estuda na escola pública aqui do Butrins, do Lions, que é da prefeitura, e o professor foi lá, os 2 professores levaram, ficaram encantados. E a gente não cobra a escola pública. Escola particular tem um valor, mas a gente tem esse cuidado da escola pública não pagar. Mas e dar a mesma atenção, a mesma felicidade. A gente percebe que aquilo dali é transformador. Nunca mais eles esquecem. A gente está aqui o tempo todo, por mais que a gente siga o caminho, parece estar no vértice, sempre voltando para a história. O tempo todo. Educação, sabe? Educação e ousadia. E coragem. Coragem que é a ousadia, no caso, né, de fazer. Então, a Olinda das Artes... Essa coragem é interessante observar, porque ela, trazendo para a pintura, para a escultura, para a arte, você precisa ter muita determinação, muita coragem para encontrar a sua linguagem. Quando você falou de assinatura, a gente remete à linguagem própria de cada artista. É necessário ter uma linguagem, uma identidade artística. Porém, mesmo sem assinatura, vai ser reconhecido, né? Porém, infelizmente, e se você esbarrar nessa coisa de não buscar, não pesquisar, não estudar, não aprimorar, você vai passar a vida toda sem descobrir.
Existem casos de artistas que descobrem com 10 anos, existem casos de artista que nunca descobriu, morreu, passou e não descobriu. Ficou na mesmice, no copismo. Isso só foi descoberto pós-morte, né? Ou então fazendo tudo, né? E ninguém veio com a identidade. Então né? é interessante, é muito interessante ver essa questão da ousadia para que você busque sua identidade. Quando falando de contemporaneidade, é muito fácil dizer, sou artista contemporâneo, mas é muito complexo também. É muito simples porque você expressa o seu dia a dia, o seu momento, o que você vê, o que você percebe, o que você acredita. Tudo bem, o seu momento, mas registra isso, expressa com a sua arte. Mas, para ser contemporâneo, o lado difícil é você encontrar sua identidade hoje, diante de tanta coisa que já foi feita, né? Tudo já foi feito. Os grandes mestres do impressionismo, expressionismo, cubismo, todos os ismos que foram feitos. E para você encontrar o seu ismo, o seu eu, a sua identidade, é um desafio árduo e requer trabalho constante. Todo dia tem tempo para estar pesquisando, é muito difícil. É isso que nos dá o título de artistas. Porque a gente realmente, para viver, a gente tem que dar o nosso pinote, a gente tem que se reinventar cada dia que acorda. É isso, gente. Eu fico muito feliz. Eu acho que já deu, né, o tempo que... Como... Tem, maravilha. Então, mas a felicidade, eu acho que essa conversa tem que ter mesmo. Estou muito feliz em estar com o Plínio aqui. Eu já estou aqui pensando várias coisas, o que Olinda das Artes pode acontecer, pode crescer. Já estou pensando em fazer um documentário, meu querido, com você. Viu? Vou te usar muito. Chama o tio da barba, chama o tio da barba. O tio da barba sabe. Crescer o salão também. A gente vai lançar o salão, né? O salãozinho. Nossa. O salão já não é mais um projeto, é quase uma realidade. Convida a Jorge Riba para a festa né? Tá tudo aqui, Mais do que justo. A semente. Nós costumamos dizer lá no interior, quem me ajudou a cavar a cacimba bebe da água. Tem que então, beber. Nada mais justo. Estamos cavando a cacimba para beber água lá no fundo. Eu quero só agradecer assim, imensamente, eu tenho só a agradecer o convite para participar dessa palestra, dessa roda de conversa hoje, foi muito proveitoso. Também agradecer, claro, aquela grata surpresa de ter sido um dos homenageados desse evento fantástico. Sinceramente falando, a gente espera que venham outros, né? E que venham outros também homenagem, que é sempre muito bom, não é? A gente não vamos deixar para homenagear quando o cara morre, não. Tem que ser em vida. A ideia é essa, né? Acabar com esse estigma, esse rótulo de que não, quando o cara parte, não, aí já não serve mais, né? Então, sou muito grato por esse momento e espero realmente que vocês possam contar comigo em outros momentos, em o que eu puder contribuir com minha fraçãozinha de arte e meu pequeno conhecimento, a gente vai seguindo e estamos juntos, vamos em frente. De minha parte, eu também agradeço demais a curadoria do Fliporto pelo convite e por me permitir falar a respeito da história da musicalidade afro em Olinda, na cidade de Olinda, e o que a contribuição que a gente pôde fazer, e reforço, né, numa coisa que você acabou de falar, que é assim, se você quiser reescrever a história, mate os velhos. Aproveite enquanto nós estamos aqui ainda, para conversar, para falar, para dizer a história, como ela aconteceu, aproveita agora, sabe? Jorge, porque você não aparece, você não faz. Tá? Eu não faço porque eu não sou convidado. Mas se chegar com um convite e for legal, se tiver, na minha opinião, for contribuir para que a gente reforce, sabe, a nossa luta, que a gente dê visão àqueles que precisam ser vistos, no caso, se for, não tem problema nenhum, pode me chamar que eu vou. Valeu, muito obrigado, Fliporto, muito obrigado ao Instituto Asa Branca também, por esse apoio maravilhoso. Obrigado, gente, boa tarde para vocês.
Plínio. Eu gostei muito de estar aqui, né? Isso é apenas o início da discussão, né? E espero poder um dia chegar à história das artes toda em Olinda, desde o apagão que o primeiro século da história de Olinda, o acúmulo de conhecimento e tudo que foi produzido de arte foi apagado, né? O incêndio apagou tudo, queimaram 4 grandes bibliotecas, as obras de arte que índios, negros tinham feito, tudo foi apagado. É um momento interessante da história que, nesses momentos, tem que ser levado em consideração, né? Porque, a respeito da chegada dos holandeses aqui, existe muita lenda urbana, fruto de, se minha avó tivesse deitado com aquele holandês para eu ter o olho azul. É muito isso. Ai, Plínio, você tinha que vir. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Quer fazer pergunta? Pois não. Sim, pode. Baseado na fala de Plínio, não é, que é historiador, na própria fala de Jorge Riba, na sua fala aqui, foi um pouco parecido até com ontem, o que Liminha falou da questão da dificuldade de fazer música aqui. Marcel Salud também reforçou isso. Então, assim, essa questão dessa pauta que está vendo aqui, da música, da ancestralidade, dessas coisas, que eu espero que recomece agora, você falou, e continue. Vocês pretendem criar diálogos, pretendem criar alguma coisa, nem que seja realmente para interagir na internet, nas redes sociais, em relação a isso, principalmente em relação à questão da ancestralidade, que ela vem sendo deixada um pouco de lado. Parece que a Bahia assumiu o protagonismo e aqui Pernambuco, em Olinda, ela vem sendo esquecida ou deixada de lado. Talvez até por falta de coragem das pessoas enfrentarem e assumir. Então, vou perguntar exatamente essa questão, foi uma interrogação. Vocês pretendem levar esse diálogo que está acontecendo aqui na Friporto e que é bem pertinente para outros momentos, ou vocês vão esperar em outro momento de outra Friporto? Vou lhe responder, principalmente falando do trabalho de Délia Figueiredo. De Eliane, mas muito Priscila também tem essas peças. Eu adoro. Lindo. Eu queria dizer que a ideia exatamente de... Como é o nome da... Você conhece o trabalho de Délia também? Não parece, não lembra? Você vai gravar. Não, Olinda das Artes veio justamente porque a Friporto é uma vez no ano, né? Então, Olinda das Artes vai ser mensalmente, que eu acredito que vai ser uma construção diária, na verdade. Vai ser uma construção diária. Eu mesmo já vai ter o salão, a construção do salão, vai ter o site da Friporto, que já vai estar funcionando, e vai ter o Olinda das Artes dentro do... Um site exclusivo para Olinda das Artes. Vai. Está cada vez crescendo. Não vamos abrir uma página apenas, uma aba. Já está, inclusive. Você perguntou... Se a gente vai continuar esse diálogo... Você perguntou uma coisa direto a mim, o que foi? Me citou na pergunta. O que você falou como historiador, mais ou menos, foi que a coisa anda sendo deixada, esquecida, não é isso? E ainda vários danos durante o longo do tempo. E essa fala não é de agora, essa fala sua eu já vi, já escutei em outro momento. E você deixou aqui, eu espero que continue exatamente essa questão desse diálogo e dessa construção. Não é isso que está havendo? Porque eu acho, assim, isso é um achismo meu, não é nem a questão da parte jornalística, que, como eu acompanhei muito, fiz muito trabalho na Bahia, a Bahia assumiu o protagonismo dessa questão da ancestralidade. E aqui, Olinda, que tinha um pouco disso, parece que ela foi esquecida. E nenhuma outra cidade de Pernambuco ela assume isso. Não é? Onde é que tem? Por exemplo, no Maranhão, a gente chega lá, tem uma cidade só disso. Mas só da questão da centralidade. Agora, aqui, Olinda, ela anda um pouco carente. É por isso que eu estou perguntando, se vocês vão continuar esse diálogo, se a ideia é construir, se a ideia é botar isso para adiante, é uma interrogação, um desafio que eu estou deixando. Deixa eu responder, veja. O pessoal como é o nome do Instituto? Instituto Asa Branca. Você deve fazer essa pergunta ao Instituto Asa Branca. A gente aqui é convidado. Mas eu já sei que
Com essa retomada da Fliporto, foi lançado, paralelo à Fliporto, o Olinda das Artes. A Fliporto é uma vez por ano, e o Olinda das Artes vai ser todo mês. Todo mês. E aí, quando eu ouvi falar disso, eu disse que vai saturar, ninguém vai aguentar. Mas depois eu refleti, ao contrário. Tem que ser todo mês mesmo, porque é muita discussão acumulada. E que isso tem que vir à tona e ser discutido e reformulado, como, por exemplo, já sugeri que convidem o pessoal de teatro, né, que foi uma das grandes vertentes. E isso tudo nasce da minha angústia, porque, veja bem, eu sou historiador e arqueólogo e eu trabalho no... Eu sou funcionário da prefeitura, mas eu estou no Conselho de Preservação como representante do Instituto Histórico. E nesse Conselho de Preservação, eu e outros que tinham vontade, a gente conseguiu botar para funcionar a Câmara do Patrimônio Imaterial, que tem 40 anos de atraso. Só estava falando do material. E tudo isso que a gente está falando aqui é a imaterialidade que alimenta uma cidade, né? E essa angústia, por exemplo, essa que eu falei bem rapidinho agora da história dos holandeses, porque a gente está no imaterial, a gente vai está revendo a cidade como um todo. Por exemplo, o Alto da Sé é a Acrópole onde o Estado brasileiro nasceu. Porque Duarte Coelho, quando veio para cá, foi o único dos donatários que levou a sério essa empreitada. Os outros donatários iam abandonados, vinham embora, e ele assumiu a construção inicial do Brasil, das margens do São Francisco a São Luís do Maranhão. E tem muitas lendas, eu estou fugindo um pouco, mas é necessário, veja, tem muitas lendas urbanas, São Luís, a cidade francesa, coisa nenhuma. Os franceses chegaram lá, botaram, sabe aquele forte de faroeste? As paliçadas, mas é mesmo um forte daquele, tipo faroeste. Aí Duarte Coelho manda, sai daqui, Jerônimo de Albuquerque, cunhado dele, vai lá, destrói e funda uma cidade portuguesa. Essa história, por exemplo, dos holandeses aqui, o pessoal parece que os holandeses estavam passeando no mar, eita, aquilo bonito, vamos ali. Aí chegaram aqui, quais são os problemas de vocês para a gente resolver? É um negócio de doido, sabe? É esquizofrênico. Como é contada a história e formada a memória brasileira. É uma esquizofrenia que vive de lendas urbanas. E tem outra coisa que você falou, e é um defeito que está sobre ancestralidade, só como se fosse afro. Não. Eu sou mestiço. Mas culturalmente, politicamente, eu sou colocado na sociedade como branco. Não é? Então, o branco tem a sua ancestralidade, vai para a Península Ibérica, desde Fenícia, etc. O índio tem ancestralidade e o afro também. São 3 ancestralidades. A afro, a ibérica e a indígena. Não é? São essas coisas que por conta de falta de como explicar como se deu as coisas. Essa coisa que eu falei do primeiro século. Olinda é fundada em 1535. 10 anos depois é que Salvador é criado, porque ela cobrou o governo dessa parte do Brasil com o rei, que tinha que se construir uma capital lá embaixo, senão se perdia o território. E Olinda, antes de Salvador ser a capital, era considerada a cidade cabeça do Brasil. Depois de Salvador construída, planejada como Brasília para ser capital, os vice-reis vinham e paravam aqui, o rei dizia, olha, desce. Teve um vice-rei que passou 2 anos em Olinda e não desceu para Salvador. Então, quando os holandeses chegam aqui, um século depois, todos esses conventos tinham sido construídos com mão de obra escrava, índio aprendendo a pintar, índio aprendendo a construir, a talhar, a música era feita na Sé, morreu o rei, morreu o rei, fazer a cerimônia fúnebre dele aqui, todo mundo ia atrás de roupa, fazia roupa, estava todo mundo entupido de preto na Sé para fazer a cerimônia. E existia o mestre capela, que era um funcionário encarregado de compor para cada coisa dessa uma música. Um tempo desse foi descoberta uma missa que foi composta aqui, que está na biblioteca de São Paulo. A gente tentou trazer e cantar essa missa aqui com a orquestra, mas tudo aqui é muito difícil. Então veja, quando os holandeses chegam aqui, eles botam fogo na cidade, porque aqui estava a resistência, para destruir a resistência. Então, tudo já estava no celular. A cultura brasileira já tinha sido formatada aqui, com rabeca, com bombo,
com violino, com música erudita, com música popular, com toque maracá de índio, tudo isso foi apagado. E o pessoal ainda acha... É como agora o camarada solta a bomba e dá uma elogio com solta a bomba. É complicado isso. E a questão afro, a ancestralidade afro, eu tive um espaço aqui, que era o Xinxim da Baiana, não sei se você lembra, que era meio do meu companheiro, que por muito tempo foi um dos poucos lugares que tinha gastronomia afro-brasileira, afoxé, era de resistência durante 15 anos, e eu fui me esconder, e a Olinda das Artes foi lá e me tirou de casa. Foi isso que aconteceu, eu estava comentando isso com o Diogo, que isso eu estava cansada. que a gente sabe buscar direitinho o que você não sabe se esconder, mas que a gente lhe acha. Foi interessante, eu estava começando isso, que eu estava de saco cheio de tudo. Não estava acreditando mais que as coisas poderiam acontecer. Um dos lugares mais interessantes da cidade. Obrigada, valeu. Mas sobre isso eu posso dar um depoimento. A Sil, desde as primeiras reuniões, quando a gente, ainda fazendo visitas técnicas aqui, para ver como fazia essa conformação, a configuração desse evento, a gente percebia o brilho nos olhos de Sil quando se tratava do Olinda das Artes. Ela abraçou desde o primeiro instante e, desde já, quero externar o nosso agradecimento. Melhor escolha não poderia ter acontecido. Você tem dado um contributo muito grande para que efetivamente se consolide e vai contar com a gente para que essa coisa não tenha, como é que se diz assim, não pare em nenhum momento. Ela tem uma sequência daquele jeito que nós desenhamos, daquele jeito que a gente sonhou. E você vai, com certeza, levar isso adiante. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada. Eu quis deixar uma provocação. Eu até, hoje, agora de manhã, foi muito interessante que a Viúva de Naná está acompanhando Nova York através do meu blog, ela é minha amiga. Mas eu fui produtora de Naná. Eu já levei vários grupos daqui para se apresentar na Bahia. Vindo na Bahia, coordenei aqui o Flor do Mangue. Tem um dos filhos que eu tirei, que é Bacalhau, está hoje morando na França. Exatamente. Já quis voltar, eu não deixei, porque eu acho que o valor não é dado ainda, isso não é hora. Mas eu quis deixar essa provocação, tanto a questão da ancestralidade, a questão da música e a questão do resgate, que eu acho que vem sendo esquecido. Então, quando eu fiz a produção, quando eu levava muitos grupos daqui, o que a gente escutou lá na Bahia era mais ou menos o seguinte: aqui tem a afoxé, lá em Pernambuco tem a afoxé. Aí Naná respondeu o seguinte, foi para uma figura relevante, Naná respondeu, rapaz, mesmo navio negreiro que deixou na Bahia, deixou em Pernambuco. Então, não, foi uma resposta que ele deu. Exatamente. Então, assim, a lavagem da Ladeira esse ano, ela cruzou os afoxés. O que aconteceu em Recife, se você for ver, é a abertura. Então, eu estou falando exatamente de música, de socialidade e resgate da questão imaterial. A Olga está fazendo exatamente isso com o jogo, para linkar, para que as novas gerações elas tenham conhecimento e resgatem. Inclusive, foi feito, eu gravei com os alunos da Escola Municipal, achei muito interessante, que para eles foi assim uma grande descoberta. Você vai pegar um aluno da Escola Municipal e dentro de um jogo de tecnologia, você olhar o que é o patrimônio. Então, eu vim realmente nesse intuito de provocar essa coisa para deixar, e vou acompanhar vocês nesse sentido, né? Porque eu já tenho essa bagagem. Então, assim, eu só vim para provocar mesmo. Eu tenho coberta Porta, convite de Antônio Campos. Tem sido um desafio voltar à cultura num momento desse, mas eu vou cutucar, eu deixei para cutucar mesmo. O Plínio, que geralmente me encontra aqui, que eu digo que eu sou amiga de Eufrásio. Eufrásio me vê aqui constantemente, mas eu acompanho absolutamente tudo. Tudo porque eu tenho um dos filhos que eu criei, Ogan, e uma da Assembleia de Deus. Isso depende de Bacalhau. Então, você veja o paradoxo que eu tenho e convivo e dialogo com todas as questões. Mas eu acho que a questão da ancestralidade, ela não pode. Então, eu vou deixar essa provocação e depois eu pego vocês aí nesse sentido. Bom, meu nome é Ricardo Moreira. É rápido. Plínio falou aí do teatro bastante. E poucos olindenses e pernambucanos sabem que o primeiro teatro no Brasil foi aqui na Misericórdia.
como também foi o primeiro hospital. Não sabia disso. Ladeira da Misericórdia, tá vendo? Eu comentei ontem com o Plínio que as pessoas entram e saem de Olinda e elas não sabem onde é que Olinda começa e onde é que Olinda termina. Primeira Casa de Misericórdia Eu acho. de Olinda. Então, eu estava lembrando do teatro, e ele falou também do Pernalonga, eu me lembrei do Sérgio Sardu, quer dizer, vários que foram do Vivencial. Lembrei também, quando se falou da borboleta prematura e ave sangria. Sim. Você falou do Araté Azul, que é um grande amigo meu de infância na minha rua, é do Araté Azul. E tem uma coisa como escritor que eu venho de vez em quando corrigindo, é a maneira de brincar até. Ele colocou muito bem, você tem que ver uma obra, tem que ler uma frase, a gente entende a forma de... E eu venho assim brincando de vamos dizer frase, vamos dizer pensamento, né? Porque a frase é eu vou na padaria comprar um pão. Então ela é uma frase. Agora, um pensamento, ele tem reflexão, ele tem uma emoção, aí eu venho em todos os momentos assim, não é lhe corrigindo, porque eu sei que é bem normal fazer a frase. Agora ele falou que o homem lá está sobrevivendo da arte, o homem está rico da arte, né? Sobrevivendo estão os outros. O Brito, né? Ele disse que o Brito está sobrevivendo, coitado, a gente tem que fazer um pix para ele. Agora, o mais importante é isso, é que foi... Agora, o importante que mais ainda para falar agora, foi por isso que eu peguei o microfone, nessa coisa de você fazer a coisa permanente, que foi criado o site para ficar permanente, e nessa coisa mensal. Eu lembro uma época que queriam falar que o Carnaval de Pernambuco estava acabando, mas porque o frevo, o maracatu não chegava para gerações, para educar ali nas escolas. Depois que começou a chegar, subiu e você vê as crianças hoje fantasiadas, cantando, então não tem negócio de acabar. Até hoje, da sua frente, que é do samba, muita gente faz... Em Pernambuco tem samba, eu digo, rapaz, pelo que eu saiba, até nos bailes antigamente você tinha que ter samba no baile. E dentro do carnaval internacional, português, frevo e samba. Então as pessoas pensam que samba entrou aqui agora, com, sei lá, poucos anos. E para finalizar, uma coisa que a gente também, como escritor, ocorre com a gente, quando é numa escola particular, você falou, a gente cobra. E quando era uma coisa pública, a gente não cobra. Era para eles pagarem, porque esse dinheiro público é nosso. Então, teria que haver uma forma de receber o mesmo valor na particular e na pública. Então, é uma coisa que tem que ser levantada, é isso. Afinal de contas, você está levando o seu trabalho, o seu conhecimento para apresentar numa escola pública, que essa escola pública é nossa. Então, tinha que ter verba, porque a verba existe, tinha que ter verba para pagar do mesmo jeito que paga um particular. A gente pensava isso, mas quando o professor disse que se levar essa proposta não vai ser aprovado, aí a gente via que o professor levava por ele querer levar, não era a escola. Todas as vezes que os professores levaram da escola pública, o professor passava por cima da escola, porque se pedisse, cortava. Tem que pressionar. E eles foram andando, porque nem ônibus deram. Foram andando de lá da escola até lá o ateliê. A única forma dessa cultura chegar, seja ela qual for o segmento, a única forma dela chegar é se exigir disso aí, que tenha o apoio e seja pago do mesmo jeito. Muito obrigado. Eu falei da questão da história do afro-brasileira. Eu queria colocar pro amigo Ricardo. Eu tive sorte,
Eu me considero um homem de sorte, porque na minha tenra idade, como eu falei para você, eu tive uma professora que tinha uma mente aberta. Na década de 70, uma professora fazer o que ela fez, prova que ela tinha uma mente muito além do momento que a gente estava vivendo. E também teve um projeto aqui na cidade de Olinda também, eu não sei porque não fui pesquisar, mas Nascimento do Paço, velho Nascimento do Paço, Deus o tenha num bom lugar, ele foi contratado, acredito, pela Secretaria de Educação da cidade de Olinda, para dar aula em algumas escolas, não é? E eu fui, a história foi a seguinte, olha, você tem duas escolhas, você vai fazer educação física durante 3 dias da semana, ou você vai passar o sábado numa aula de frevo para compensar a educação física. Logicamente que eu fui fazer frevo. Então, essas coisas da educação, estava conversando, não, falei para ele aqui agora, a gente está no vértice, no vértice, não é? Durante essa conversa toda nossa aqui, que ele passa por educação o tempo todo. A gente vai para lá, vai para cá, vai e volta, mas passa sempre na educação, como base para a gente mudar a visão, não é? A cultura que se tem hoje em dia de não é menosprezar, mas é ter a arte como uma coisa secundária, né? Ter a cultura como uma coisa secundária. Você faz isso, aquilo, outro. Se sobrar, aí bota a cultura, tá? Esquecendo que a cultura é uma liga que pode solucionar diversos problemas em diversas secretarias, vamos colocar assim. Secretaria da Educação, você quer fazer uma campanha? Bota a cultura. Secretaria de Saúde, bota a cultura, bota lá, faz um artista plástico desenvolver uma logomarca, uma coisa. Quer dizer, sempre, aí eu vou voltar a falar novamente, enquanto os gestores, enquanto os proprietários de espaços tratarem a arte só como produto de barganha, sabe? Tem que ter essa coisa da sensibilidade que você falou, Sil. Ou encara a gente com sensibilidade, ou vai ter da gente só o produto. Eu queria fazer uma breve intervenção para dizer o seguinte. Essa semente criada aqui no coletivo do Olinda das Artes é um patrimônio dos artistas olindenses, é um patrimônio de Olinda, que pretendemos continuar mensalmente, criar um conselho curatorial sob a coordenação de alguém, ampliar esse site e que seja visto como um patrimônio dos olindenses. Que muito se cobra do poder público, mas o poder da sociedade civil organizada, trabalhando e reivindicando, tem uma força extraordinária. Além disso, vamos lançar o primeiro Salão de Artes Plásticas de Pernambuco para 2025 e também uma modalidade infantil. Pretendemos restaurar escola de arte para crianças e para adultos em Olinda, entre outras iniciativas. E um sonho como esse não se faz só se faz dando as mãos no coletivo. E o grande segredo na vida é que a vida não é um monólogo, a vida é um diálogo. E o bom é fazer com muitas mãos, de mãos dadas, lado a lado. Quanto à ancestralidade, queria um breve registro. O Brasil tem, sim, um racismo estrutural. E tem uma dívida gigantesca com
os pretos que fizeram, os afrodescendentes que fizeram esse país. Com as mãos deles se construiu esse país. O próprio Joaquim Nabuco, ao morrer em Washington, ele estava profundamente contrariado com a forma que foi dado à Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel. No sentido de que deu a liberdade fundamental e, nesse sentido, extraordinária. E algo já muito tardio. Mas deixou os negros ao léu, deu a liberdade de se vir aí. Então, nisso aí, o Nabuco estava profundamente contrariado, morreu profundamente contrariado quanto a essa questão. E por ironia do destino, quem mandou queimar a documentação referente à escravidão foi Rui Barbosa, que não assinou o decreto, assinou o substituto, com medo que os escravocratas processassem a União, e o que seria a maior capital na época era a escravidão. E por isso que Gilberto Freire, que o Brasil nunca teve uma democracia racial, mas você tem que colocar isso numa visão de 33. Em 33, o arianismo de Hitler estava subindo ao poder, estava no auge do poder. Aí chega um jovem de 30 e poucos anos e faz uma obra que diz que a miscigenação é uma qualidade nacional e não o defeito. É de um avanço para o conjunto da época e das circunstâncias extraordinário, colocando a ressalva que o Brasil nunca foi uma democracia racial. E por isso é que eu diria, como Vinícius, eu sou um branco também, com a alma mais negra também do Brasil. Mas quero registrar que, embora o Brasil tenha tido 300 anos de escravidão, terrível, a escravidão, como foi marcante nos Estados Unidos, quando fui em Washington, nos 12 museus lá do Smithsonian, visitei só um, o Museu Afro. Inclusive saiu no governo Obama. Um grande e gigante museu que vai desde a imigração da África aos grandes líderes de Martin Luther King, que é um homem que eu admiro extraordinariamente, né? A Malcolm X e outros grandes ativistas dos direitos civis negros e direitos civis nos Estados Unidos. E é por isso que sou sim favorável à política de cotas para negros, sou sim, o Brasil ainda existe e persiste essa... Tá. Agora, a contribuição, a alegria do Brasil, como diz Nizam, porque a tristeza e o sofrimento, a alegria e o sofrimento não são incompatíveis. A alegria vem dos negros, a ginga vem dos negros. O português, que também admiro, tem um fado, e tudo isso existe, tudo isso é triste, tudo isso é fado, como dizia a grande cantora de fado, a grande fadista. Exatamente. Então quero dizer, agradecer à mesa, esse diálogo da literatura com as artes plásticas, com a música, com o teatro, com essa semente que é a Fliporto, que também é um patrimônio de Pernambuco, que peço a vocês que ajudem a permanecer, que isso aqui é uma luta, botamos de pé numa luta gigantesca, tá? E dizer que Olinda, uma cidade que aqui o primeiro poema foi escrito aqui em Olinda, a prosopopeia de um cristão novo, que morreu em Portugal, dos cursos jurídicos, do Grito da República. Aqui em Olinda teve escolas de artes plásticas da maior, desde a Guaianazes a outra, da maior relevância.
da Ribeira. E a gente precisa resgatar essa história e, de alguma forma, dar continuidade a ela. E não existe, como dizia Ariano Suassuna, essa questão de arte popular ou arte erudita. O que existe é boa arte e arte ruim. Não existe. Então, Ariano tanto bebeu em Leandro Gomes de Barros, o quase criador do cordel, que embora paraibano, viveu, não sei se vocês sabem, ao mau tempo da sua vida em Recife, não sei se sabia disso, e que a prensa dele era em Recife, o Leandro Gomes de Barros, que é um dos fundadores, uma das maiores referências do cordel popular no Brasil, e dizer que fico muito alegre e fico muito honrado com a presença de vocês. Veja, como eu fui apresentado aqui como historiador e arqueólogo, e falei dessa história da Câmara do Imaterial de Olinda, o massacre indígena começou por Olinda, inevitavelmente, que foi a cidade que era chamada Cabeça do Brasil, e que foi como eu estava falando, o grande projeto Duarte Coelho foi um estadista. O Estado brasileiro começa no Alto da Sé, tá, todas as instituições ali, e ele é o primeiro território a ser colonizado mesmo, que é da margem de São Francisco ao Maranhão. Isso é a base inicial do Estado brasileiro. E eu gostaria que essa discussão nos próximos, com a memória indígena, fosse incluída por conta disso. E eu queria até fazer um relato aqui para vocês, que é um relato, uma denúncia. Eu sou da geração que fundou a arqueologia no Brasil como aluno. Existia 5 grupos: Padre Smith, no Rio Grande do Sul, Ondemar, no Rio, Gabriela Martins e Alice Aguiar aqui, e Marcos Albuquerque. Eu fui aluno deles todos. E nós começamos no Seridó do Rio Grande do Norte, esse núcleo de arqueologia da UFPE, um trabalho no fim dos anos 70, a partir de um livro que o governador da Paraíba descobriu lá no Instituto Histórico, quando ele foi fazer, para comemorar os 400 anos da Paraíba, uma série de manuscritos que estavam no Instituto Histórico. Um era do primeiro arqueólogo brasileiro, autodidata dos anos 20, Carnaúba dos Dantas, que devia ter 1000 habitantes, eu não sei como, né? Ele escreveu um livro fantástico, não disse que foi como aquelas coisas Atlântida, nada. Ele fala uma coisa, é sério ele. E esse livro foi editado. E quando a gente foi lançar lá em Carnaúba dos Dantas, na festa da padroeira, não é a padroeira, o padroeiro é São José, mas na cidade da Vitória tem mais prestígio, é a grande festa. E foi um sucesso e começamos esse trabalho. 40 anos, quase 50 anos depois, qual é o resultado disso? Ali teve uma civilização que deixou um jornal maravilhoso nos abrigos sob rocha, cena de caça, de sexo, de dança, de pastoreio, e tem uma necrópole, a necrópole principal, que chega a 11.800 anos. Isso significa dizer que o que tem ali é mais antigo do que Inca, Maia, Azteca, todas as pirâmides do Egito. É 5.000 anos mais antigo do que Ur da Caldeia, de onde Abraão saiu para começar a escrever a Bíblia. É 1000 anos mais antigo do que Jericó, que é a cidade mais antiga do Brasil. E isto está para ser destruído, para se colocar no lugar um parque de eólicas. Carnaúba dos Dantas, do Seridó, Rio Grande do Norte. E a gente está uma briga. Não, eu sei, eu coloco a idade porque todos nós, né, não ligamos muito em datas, essas coisas. Se eu disser só assim que é uma civilização que existiu, não gera tanto impacto quanto se eu fizer esse relato das idades cronológicas toda, né? Porque é um dos primeiros assentamentos civilizatórios do Homo sapiens no planeta Terra.
E isso a gente está numa briga, o IPHAN faz de morto, porque trabalhou 40 anos com o IPHAN, a gente não tira uma pedra do lugar, mesmo sendo arqueólogo, se o IPHAN não deixar. Veja, as datações para esses sítios, elas são feitas pelo mesmo questão de se fazer que faz para o Smithsonian dos Estados Unidos, né? Porque os americanos têm costume de dizer, então é no mesmo instituto que eles fazem. E eles já teriam migrado da Serra da Capivara para lá. Então, eu estou falando isso porque seria mais uma ajuda nessa briga da gente para preservar isso, colocar essa questão da memória indígena também, até porque aquela igreja de Guadalupe, quando em 2004 foi comemorada a campanha da fraternidade, foi em defesa das terras e culturas indígenas, o padre chegou para a gente e disse, olha, essa igreja é ligada à história dos índios, que é Guadalupe, que é padroeira da América Latina, dos índios. E foi nesse momento que o Brasil morreu Dom Sebastião e Filipe II era rei de Portugal e daqui, e ele foi feito por pardos, quando já existia negros e índios. E durante 2 anos a igreja entrou nessa história e a procissão do Guadalupe foi feita, o andor foi carregado por índios, ela foi toda enfeitada de cocares e etc. Tal. Então essa questão, eu acho que da memória também das artes indígenas deverá ser incluída, porque é uma dívida que Olinda tem, né? Tudo começou por aqui, o desbravamento, o enfrentamento, o massacre indígena começa também por aqui. Só para complementar, tem um escritor e filósofo alemão, Martin Heidegger. Ele tem um pensamento que ele diz que todo começo tem um princípio. E um dia desse eu estava dentro do Mosteiro de São Bento, após uma missa, e chegou um desses que traz a excursão para falar, tal. Ele falou, eu fiquei só ouvindo o que ele falou. Quando ele terminou, eu digo, só falta uma coisa que ele esqueceu de acrescentar. Aí ele parou assim, eu disse, aqui no Mosteiro de São Bento, pelos padres do Mosteiro de São Bento, foi o primeiro lugar de libertação dos escravos no Brasil. Se deu aqui, em Olinda, e pouca gente de Olinda sabe disso. Muito agradecido, senhoras e senhores, muito obrigado mesmo. A 13ª Fripurto é uma realização do Instituto Asa Branca, com curadoria e coordenação de Antônio Campos, e estar acontecendo por conta do patrocínio da Copergás e Complexo Industrial e Portuário de Suape, com apoio institucional da ADEP, da Fundarp, a Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Contamos com vocês daqui a pouco. A mesa estava tão palpitante que eu acho que, fosse o caso, a gente iria até bem mais tarde, mas só que às 14h30 a gente já tem evento aqui. E por questões de logística a gente já precisa dar uma... Muito obrigado e até daqui a pouco.